Olá, pessoal, seja muito bem-vindo. Eu sou Patrícia Pierre, certo? E se você chegou agora aqui direto nesse vídeo, então fica aí que a gente vai trabalhar assuntos bem interessantes e que normalmente trazem muita dúvida para geral, certo? Então, o que é uma república? O que significa federalismo, presidencialismo? O que um presidente faz? O que um deputado faz? O que um senador faz? O que é divisão de poderes? Qual que é a importância disso aí? Por que é feito assim? Como que é no Brasil? Como que é... Enfim, a gente vai debater um pouquinho isso aí. Claro, né, de um modo mais resumido, mas vamos tentar aí tirar as principais dúvidas que a galera normalmente tem sobre esses assuntos. E você que veio lá do vídeo, né, parte 2 de Independência dos Estados Unidos, acompanha aí, pega a linha de raciocínio, porque como a gente já trabalhou naquele outro vídeo, abre um parênteses aqui, a Constituição Americana é de 1787 e nela se instaura como que vai ser a organização desse país. Mas a gente precisa lembrar que em 1776, os colonos americanos, né, então ali colonos da metrópole, que enfim dominava tudo na Inglaterra, etc., eles declaram a sua própria independência, aí começa a guerra de independência, e nesta treta toda só vai ser resolvida em 1783, quando os ingleses falam, beleza, a gente só entendeu que vocês estão independentes e é isso aí, a guerra acabou porque a gente tá desistindo. Ok. E aí, no meio desse processo inteiro, dos caras se autodeclararem independentes, de ter uma guerra, da Inglaterra, então, considerar e reconhecer eles de fato quanto independentes, e toda a organização que está precisando e etc., fica uma lacuna aí, que de 76 até 87, você tem um sistema de confederação. Ou seja, no meio dessa bagunça, cada um dos 13 estados americanos, as antigas 13 colônias, né, que então nessa processo de independência viram estados de um país, certo? Essas 13 colônias têm um sistema onde cada um vai se organizar do seu modo, onde elas são autônomas e enfim, certo? Que é o sistema de confederação, que é um caos aí de crise que está rolando e é como eles vão se organizar nesse período de crise. Mas, a partir de resolvidos os problemas deles em 83, eles vão começar a se organizar, se mobilizar. Em 87 sai a Constituição Americana, que vai definir então que os Estados Unidos vai ser gerido por um sistema republicano, federativo, presidencialista. E tudo isso aí é um bando de palavras complicadas que a gente vai entender agora o que isso significa, porque inclusive serve para a política atual, para as eleições atuais, para a presidência americana, que são bem diferentes aí dos outros sistemas presidencialistas. Feche parênteses. Então, gente, observe esse esqueminha que fica bem mais fácil de compreender. Quando falamos em uma república, falamos que o chefe de Estado é eleito pelo povo para um mandato, né? E que normalmente inclui a divisão dos poderes em executivo, legislativo e judiciário. Federalista é nada mais que a autonomia entre as federações, estados, ou seja, eles têm uma certa autonomia para escolher determinadas questões da sua gestão. E quando falamos em presidencialismo, nos referimos a um sistema onde o chefe de governo e o chefe de estado são a mesma pessoa, ou seja, o presidente. E caso você não saiba, há essa diferença, gente, entre o chefe do Estado, que representa publicamente, né, o país do qual ele pertence, certo? Que pode ser tanto presidente quanto, como por exemplo o caso inglês, uma monarquia, e o chefe de governo, que é o líder, né, e que executa o poder executivo, ou seja, um poder de administrador, né? E ao então falarmos sobre chefe de Estado, chefe de governo, a gente já está falando de uma função aí, né? Já tem relação com a ideia de poder executivo. Então vamos começar a trabalhar um pouquinho como que é feita a divisão dos poderes, né? Segundo Montesquieu, em seu livro O Espírito das Leis de 1748, ele apresenta uma estrutura, uma ideia de como que se poderia criar uma organização onde você controlasse e evitasse que em algum momento alguma figura se sobrepusesse e houvesse algum tipo de tirania, centralização desse poder na mão de uma pessoa ou, enfim, de um grupo específico, tá? Então, ele vai analisar quais são as dimensões, né, que gerem uma sociedade, quais são as dimensões administrativas. Você tem a pessoa que vai cuidar, por exemplo, de leis, da legislação, né, dessa Constituição que a gente está falando, de você tornar as leis claras, objetivas, quais são os direitos, os deveres, o que se esperar deste Estado, certo? Você está falando ainda também de um poder de administrador, então de pegar essas leis e aplicá-las na prática, né? E você também está falando de um poder judiciário, como que a gente vai julgar?
certo? Como que vai se julgar o que é certo ou o que é errado, as noções de certo e errado, quando alguém passar dessa noção de certo e errado, certo? E no meio disso tudo é lógico, a gente precisa de um sistema que se autorregule e se autofiscalize. Então, nessa perspectiva, vão surgir o poder executivo sendo um poder de administração, certo? Então, o poder executivo ele tem como função principal ser essa representação aí do chefe de governo, por exemplo, né? De pegar aquelas leis já constituídas e aplicá-las na prática. Não é função dessa criatura aqui criar leis novas, né? Então ficar pensando em todas as possibilidades de leis para atender não é a função dele. A função dele é pegar o que já existe e aplicar com um plano de governo, o plano econômico que ele vier trazer aí, já contando com o que se tem previsto em lei também, como certo e errado, enfim. Essa é a função desse cara, certo? E para isso ele vai se utilizar de ministros para as principais pastas, que ele vai ter que administrar questões de saúde, ele vai ter que administrar questões de educação, ele vai ter que administrar questões de fazenda, receita, enfim, certo? Para isso ele vai delegar funções, mas perceba que é tudo voltado para uma administração. Se você estiver falando que é este cara que vai criar coisas ou que vai tirar da cabeça dele como que as coisas vão ser, tá errado. A função dele é só pegar o que já existe e torná-la prática na administração, certo? Mas então, gente, quem que vai pensar nas leis? Quem que vai propor mudanças? Quem que vai propor leis específicas para as questões contemporâneas que surgiram naquela sociedade? A gente vai então falar do poder legislativo, que é o poder de legislar, criar leis, criar emendas à Constituição, se for o caso. Este cara aqui que vai fazer isso, tá bom? E este cara aqui tem mais de um modo de realizar essa função. No caso do Brasil, por exemplo, a gente usa o sistema de bicameral, ou seja, duas câmeras. A Câmara, por exemplo, de Deputados e a Câmara de Senadores. Ambos têm essa questão de legislar, certo? Mas, para fazer isso, ela se utiliza de alguns recursos. Então, vamos tentar entender mais ou menos como que funciona. O que um deputado faz e o que um senador faz. Então, a função de um deputado, ele atende diretamente à população que o elegeu. Certo? Então, como que funciona isso? Para cada estado é separada uma proporção de pessoas. Então, sei lá, o estado de São Paulo, que é bem maior do que o estado, sei lá, outro estado aí, gente, me deu branco, Tocantins, pronto. O estado de São Paulo, ele vai ter uma porcentagem de população maior, logo ele vai ter direito a mais deputados, a eleger mais deputados por São Paulo, em comparação aos deputados de Tocantins, por exemplo. Certo? E estes deputados têm como função observar as demandas daquela sociedade que o elegeu e propor medidas. Você tem que observar que por conta dessa questão, né, de população e etc., o número de vagas de deputados é bem maior do que a de senadores e a gente vai explicar já o porquê disso. E os deputados, então, eles vão olhar ali atentamente a questão daquela população em si, propor medidas para aquela população e é um contato mais direto, então, com o seu eleitor. O deputado normalmente acaba se dividindo um pouco por temática. Então, por exemplo, um deputado que é voltado à educação, um professor, um deputado que é voltado à questão de saúde, um médico, um deputado que é questão animal, enfim, os deputados normalmente eles têm essa característica mais pessoal de atender a alguns interesses de alguns grupos, certo? E é isso, tá? Enquanto que os senadores, eles são eleitos pela população, porém eles não atendem necessariamente à população. Eles representam, na verdade, o interesse daquele estado que o elegeu. Enquanto o deputado de São Paulo vai representar a população de São Paulo e os interesses daquela população, pessoas, grupos, etc., o senador ele vai buscar entender os interesses do estado de São Paulo. E por conta disso, de não haver essa relação de população tão clara como é o caso de deputado, senador não tem a ver com se tem mais pessoas na cidade ou menos pessoas para uma quantidade de cadeiras. Senadores são cadeiras pré-determinadas. Então, no Brasil, cada estado tem um direito a X senadores. Então, todos os estados, seja de São Paulo, seja de Tocantins, vão eleger X senadores, certo? E senadores, então, acabam sendo um grupo bem mais restrito. Enquanto você tem 500 e poucos deputados, você tem só 60 e poucos senadores. E os senadores, por conta dessa questão dele representar o Estado que o elegeu, ele tem um caráter mais administrativo, também um caráter não é nem administrativo, é burocrático. Então, qual que é a função de um senador? Ele vai ver as demandas relacionadas ali, as questões estratégicas daquele Estado, os problemas que está tendo, e pode propor, por exemplo, medidas, né, novas leis, legislar, mas não tem a ver exatamente com a demanda daquela população específica como deputado.
tem a ver com uma questão maior relacionada à administração do Estado normalmente. É função de um senador, por exemplo, organizar a fiscalização do presidente, por exemplo, das medidas que o presidente tomar, por exemplo. É função desse senador ficar atento às questões econômicas, à aprovação de recursos, né, de perspectiva econômica do país. Então, planejamento de gastos tem a ver com os senadores também, eles aprovam isso, ficam em cima e fiscalizam. Os senadores, eles também aprovam os ministros e os diplomatas indicados pelo presidente, como a gente já falou, por esse poder administrativo executivo, que vai delegar funções, enfim, para administrar o país, certo? Os senadores, eles vão olhar quem são esses indicados do executivo e falar, beleza, aprovamos, certo? Percebe, então, que o Senado, ele tem um caráter mais burocrático, enquanto que os deputados têm um caráter mais pessoal com a população. E toda vez que alguém propõe alguma coisa no sentido de legislativo, então, uma nova lei, seja um deputado aqui, ou seja um senador aqui, enfim, para essa lei ser aprovada e começar a valer, digamos assim, ela precisa passar na Câmara dos Deputados, na Câmara dos Senadores e lá no final pelo presidente, que pode dar o veto dele, dizer não quero, ou que pode assinar e promulgar, certo? E esse sistema, portanto, você observa que ele vai ter... ninguém tem de fato um poder absoluto. Você observou que para aprovar uma medida daqui, tem que estar todos mais ou menos de conformidade de aprovar também? Porque é para evitar exatamente essa tirania dos grupos, certo? E o sistema, então, quando a gente fala de deputados e senadores, eles são um sistema para melhor atender tanto as necessidades das populações, aquela coisa mais pessoal, do que o povo está pedindo, o que a cultura está pedindo, o que a população e a sua noção de justiça começa a pedir, mas também para falar de uma questão mais burocrática e técnica, que é onde os senadores entram. Inclusive, gente, senador tem um mandato mais longo do que deputado. E normalmente o senador ele sempre vai ter um caráter de maior experiência, até porque para você ser um senador tem uma idade mínima mais elevada, é um cargo mais complexo, vamos dizer assim, e burocrático, certo? E com isso a gente já conversou um pouquinho sobre o poder executivo, sobre o poder legislativo, certo? E vamos por último aí ao poder judiciário, ou seja, o ápice, né, Supremo Tribunal, que vai observar se aquilo que os deputados, senadores, no caso, né, quando você junta deputados e senadores, a gente tem o Congresso, né? E o que o Congresso está fazendo, e etc., se é permitido pela Constituição, ele vai fiscalizar essas questões, ele vai falar sobre questões de justiça mesmo, quando, enfim, alguém fizer algo que vai contra a lei, etc. Você, então, tem um poder separado, o poder de justiça separado das outras duas funções. E, portanto, todas acabam se autorregulando e se auto-observando. E para melhor exemplificar tudo isso, eu vou pegar alguns vídeos desse canal Plano Piloto para ajudar a gente a visualizar melhor um pouco isso, tudo que a gente está comentando aqui, e encaixar melhor na nossa cabeça. Eu escolhi falar desse primeiro porque é o regime que nós temos aqui no Brasil e em países aqui vizinhos, assim como também nos Estados Unidos. Pelo próprio nome, já dá para saber um pouco. Presidencialismo é aquele sistema que tem um presidente. Ah, mas em parlamentarismo e semipresidencialismo, em alguns países, também tem presidente, como você falou no vídeo de Portugal. Sim. Mas a diferença é que em presidencialismo, esse presidente ele tem mais funções do que em semipresidencialismo ou parlamentarismo. E ele principalmente cuida do poder executivo, junto com seus ministros ou secretários. Em muitos países, existem dois cargos distintos e importantes: o chefe de Estado e o chefe de governo. O chefe de governo, ele cuida da política do país, como o país vai funcionar, da burocracia, da execução das leis, dessas coisas. E o chefe de Estado, ele cuida mais da imagem do Estado, do país. Ele representa o país internacionalmente, faz tratados, ele também pode cuidar do exército, pode declarar guerra. Por que isso é importante falar? Porque em presidencialismo, essas duas funções, elas são fundidas só no presidente. Ou seja, o presidente, ele é o chefe de Estado e chefe de governo, diferente de parlamentarismo ou semipresidencialismo. E essa é uma característica bem importante do regime, assim como também a separação de poderes. Essa separação é uma ideia que já tinha surgido lá na Grécia Antiga, mais ou menos, e foi formalizada mais pelo francês Barão de Montesquieu, e foi popularizado pelos fundadores dos Estados Unidos. Naquela época, durante a independência, por causa do trauma e a birra que eles tiveram com a Inglaterra, quando eles estavam desenhando o país que eles queriam,
eles fizeram questão de garantir que nenhum presidente pudesse virar um rei ou um ditador. Por isso que eles gostaram da ideia dos 3 poderes, porque aí um evita que o outro vire. E os 3 poderes, como muitos de vocês devem saber, são o legislativo, aquele que escreve, cria e aprova ou não as leis, o executivo, aquele que executa essas leis, né, cuida da burocracia por trás de tudo isso, e o judiciário, aquele que interpreta as leis e julga quem não está cumprindo. Mais detalhes sobre esses 3 poderes aqui no Brasil vocês podem ver no outro vídeo, Quem Manda no Brasil. O órgão que cuida do poder legislativo em um país presidencialista, nós normalmente chamamos de Congresso, ao invés de parlamento, como é em parlamentarismo, ou semipresidencialismo também. O Congresso, ele pode ter uma câmara só, como por exemplo em um país pequeno, ou como é nos estados ou nas cidades, ou ele pode ser bicameral, ou seja, ele tem 2 câmaras, como é o caso do Brasil, no nível federal, com o Senado e a Câmara dos Deputados. Tirando o poder judiciário, cada poder tem suas próprias eleições diretas e independentes uma das outras. Ou seja, o povo escolhe diretamente quem eles querem ver ali. Diferente de em parlamentarismo, onde o primeiro-ministro ele é eleito indiretamente, através dos membros do parlamento. Essa separação de poder, como eu mencionei já, ela existe para garantir que um fique de olho no outro, impedindo que um se torne mais soberano que o outro. Mas isso é em teoria. Dependendo da época ou do país, esse controle pode variar. Tem países que o executivo consegue mandar muito mais, como é o caso da Venezuela, onde o presidente Maduro, mesmo perdendo muitos de sua base no Congresso, ele ainda consegue mandar e desmandar bastante, inclusive influenciar em quem vai ser o novo líder do Congresso. Aqui no Brasil, nós já tivemos vezes que o legislativo já esteve mais forte. Isso acontece especialmente durante uma época de impeachment, como foi no caso da Dilma e do Collor. Outro ponto importante de presidencialismo é que, com essa separação de poderes, cada poder não consegue interferir, ou pelo menos é difícil de interferir, com o tempo do mandato do outro, com exceção de impeachment. Mas, tirando isso, o político serve por um tempo já designado, dependendo do país. Impeachment, apesar de ser bastante recente aqui no Brasil, e já ter acontecido 2 vezes, não é algo tão comum em presidencialismo. Não é tão fácil impeachar um presidente, ou até um líder estadual, um líder da cidade, né, do município. Legalmente, o político tem que ter feito muito de errado, ou irritado muito o legislativo. Isso quer dizer que, para muitos cientistas políticos, em presidencialismo, uma vez no poder, a grande maior parte das vezes, você continua lá, pelo menos até as próximas eleições. Eu sei que isso pode parecer meio óbvio, mas não é em parlamentarismo, onde um membro do parlamento pode derrubar o primeiro-ministro ou chanceler com um voto de censura ou moção de desconfiança. Claro que o país tem que estar passando por bastante dificuldades, mas mais detalhes disso no outro vídeo, sobre parlamentarismo. Voltando para presidencialismo, essa característica de termos fixos e difícil de tirar o líder pode ser bom, porque aí o governo vai ter menos crises, né? Lembra como foi a bagunça durante o impeachment da Dilma? E muitos aqui talvez até lembram da bagunça que foi o impeachment do Collor também, tanto na política quanto na economia. Então imagina se fosse mais fácil ainda de remover um presidente. Talvez nós teríamos tido, ou teríamos no futuro, muito mais crises, algo que eu acho que nós não precisamos de mais. Por outro lado, a coisa ruim desses termos fixos é que, se um líder, se um presidente, deputado, ele é ruim, paciência. Tem que esperar ele terminar o mandato para eleger outro, dependendo da constituição de cada um. Ainda falando sobre a separação dos 3 poderes, é importante reforçar mais uma vez que cada poder ele funciona independente do outro, pelo menos em teoria. Um presidente, ele escolhe seus ministros ou secretários e, dependendo do país, o Congresso nem precisa aprovar isso. O presidente pode escolher também o ministro que ele quiser, não precisa ser do mesmo partido dele, ou da maioria do Congresso, ou talvez nem precisa ser alguém do Congresso. Então, como os deputados também não dependem muito de ganhar cargos do executivo, eles também podem agir mais livremente. É claro que isso depende do país. Aqui no Brasil, o presidente tem a tendência de nomear líderes dos ministérios de acordo com as alianças que ele já fez no Congresso. Como tem muitos partidos aqui, um presidente normalmente ele se preocupa em agradar a maioria deles, porque senão fica difícil de fazer alguma coisa, de passar uma nova lei ou alterar alguma coisa. O presidente ele pode começar a propor uma lei, mas é o Congresso que tem que aprovar. Então ele precisa do Congresso para fazer alguma mudança. E aí então, para criar alianças, fazer amiguinhos, um presidente do Brasil já começa a fazer isso desde as eleições, montando chapas e tal.
E durante o governo, ele oferece cargos nos ministérios para os partidos maiores do Congresso, especialmente aqueles que se dizem ser de meião. Eles adoram ser de meião porque, independente de quem está no poder, eles podem fazer aliança e ganhar algum cargo. Mas isso não é regra. Um presidente não precisa fazer isso se não quiser. Tem sido bastante debatido aqui no Brasil. Muitos criticaram o governo do Lula pelo caso do mensalão, que foi a compra do apoio dos deputados no Congresso. Outros também criticaram o governo da Dilma por fazer aliança com o PMDB para ser eleita, com o Temer. O próprio Lula, naquela época, disse que se Jesus tivesse vindo ao Brasil, teria que fazer aliança até com Judas. Hoje, uma das bandeiras principais do governo do Bolsonaro é de não repetir esse erro e não se vender para o Congresso. Porém, muitos criticam a maneira que ele está tentando passar essa ideia, se distanciando e atacando o Congresso e não criando nenhuma base aliada, sendo que, para passar alguma coisa nova, para fazer alguma coisa nova, tem que ter a aprovação deles. E agora está meio que essa guerra entre o Legislativo e o Executivo, e muitas das reformas que estavam querendo passar estão paradas. Alguns acham que o Bolsonaro está certo em fazer isso, e não querer se vender para o Congresso, para ser contra a velha política. Mas outros acham que ele está exagerando demais com a atitude dele, e ele precisa do Congresso, e o Brasil precisa das reformas, antes que algo ruim aconteça. Esse é um problema que países com presidencialismo sofrem quando eles têm muitos partidos no Congresso. Quanto mais partido tem um país, mais forte o poder legislativo fica sobre o poder executivo. Porque o executivo, ele precisa tentar negociar com o legislativo para poder ganhar apoio, pelo menos da maioria. Em países que o executivo é bem forte, ele nem precisa se preocupar com isso. Ele pode fazer o que ele quiser praticamente. Essa força do executivo pode vir tanto porque o Congresso, a maioria do Congresso é do partido dele, do mesmo partido do executivo, ou talvez porque ele tem um Congresso no bolso dele, como comentamos no caso do mensalão. O poder executivo pode ficar tão forte que muitos cientistas políticos afirmam que presidencialismo tem mais risco de se tornar uma ditadura. Um exemplo é a Bielorrússia, ou Belarus, onde o executivo manda e desmanda e a oposição meio que é abafada. Para finalizar, aqui vão algumas coisas que o Poder Executivo pode fazer no Brasil que não tem em outros países, deixando esse cargo possivelmente mais forte. Além das funções comuns que tem em outros países, aqui o presidente também pode criar medidas provisórias, que são decretos feitos pelo presidente e viram lei por um prazo de 60 dias, podendo ser prolongado por mais 60 dias mais uma vez. Essa medida só vira lei permanente depois que o Congresso aprovar. E eles têm um prazo de 45 dias para votar a favor ou não dessa medida. Caso eles não façam nada nem discutem, passando esse prazo de 45 dias, então qualquer coisa que o Congresso estiver fazendo é trancado até eles terminarem de votar nessa medida, a não ser que eles queiram fazer uma sessão extraordinária. O presidente do Brasil pode querer fazer uma medida assim por duas razões principais. Uma, para poder fazer uma lei mais rápido, talvez seja alguma coisa urgente que o país está precisando resolver logo, e se fosse esperar pelo Congresso, eles iriam debater e ia demorar um tempão. E o segundo motivo principal é para obrigar o Congresso a debater ou aprovar uma lei que talvez eles não queiram falar. Lá, eles podem adiar, colocar na fila, basicamente discutir sobre um assunto que o presidente queira quando eles quiserem. Uma medida provisória meio que obriga eles a discutirem sobre aquilo. Mesmo se eles não aprovarem, no final das contas, pelo menos o presidente tem alguém para culpar e dizer que já fez a parte dele. Outra maneira de obrigar o Congresso a debater algo é declarar que uma legislação é urgente. Muitos decretos que um presidente, governador ou prefeito fazem também servem para poder resolver um problema muito urgente quando acontece uma emergência que precisa ser resolvida, como é o caso que estamos passando agora, com aquele que não pode ser nomeado, senão o YouTube desmonetiza o vídeo. São situações que precisamos de mais ação e menos debate do Congresso. Existem também outros instrumentos de emergência que também existem em outros regimes, não só o presidencialismo. Por exemplo, o executivo pode declarar estado de calamidade, ou de sítio, ou de defesa, que é também uma maneira para o executivo ter mais livre controle de dinheiro, ou poder fazer ações mais rápidas, sem precisar ficar pedindo permissão toda hora do legislativo, implementando ações emergenciais mais rápidas. E por último, não posso esquecer de comentar que o presidente também ele pode vetar uma lei aprovada pelo Congresso. E no Brasil, um presidente ele pode até vetar partes de uma lei, algo que não é comum em outros países. E acho que é isso aí.
Eu listei alguns prós e cons aqui de presidencialismo que a gente debateu nesse super resumo, para entender o básico, como a separação de poderes, a facilidade de surgir um ditador, a eleição direta do executivo e do legislativo. Também em presidencialismo pode existir uma menor prestação de contas dos poderes, porque um pode ficar culpando o outro de problemas, entre outras coisas. Aqui estão alguns países que têm esse regime. Alguns estão em boas situações e outras Câmara nem tanto. dos Deputados, Senado Federal. No Brasil e na maioria dos países, senadores e deputados dividem a tarefa de legislar sobre temas de interesse nacional, fiscalizar a aplicação de recursos públicos e aprovar o orçamento. É o sistema bicameral. Mas existe diferença entre as atribuições de um e outro. Perguntamos a quem elege os parlamentares. Por incrível que pareça, eu não sei. Você acredita? Os deputados federais, eles votam as leis, aí vai para o Senado aprovar e depois disso eu acredito que vai para a presidência da República. O senador representa mais o Estado, né? E o deputado federal representa mais o povo. Os deputados representam a população brasileira no parlamento. São 513 com mandato de 4 anos. Os senadores representam os estados dentro da federação. Por isso, cada um dos 26 estados e o Distrito Federal tem o mesmo número de senadores, 3. No total, 81 parlamentares com mandato de 8 anos. Os estados, independente do seu tamanho, têm o mesmo número de representantes para que ali o Senado agisse como um poder moderador em relação às decisões que são tomadas na Câmara, principalmente no que diz respeito à proteção dos estados menores. Os senadores têm algumas atribuições exclusivas, como processar e julgar o presidente da República, o vice e ministros de Estado nos crimes de responsabilidade, analisar as indicações de autoridades, autorizar empréstimos externos e fixar, por proposta do presidente da República, limites globais para as dívidas da União, Estados, Distrito Federal e municípios. Para o cientista político Leonardo Barreto, o sistema brasileiro permite que os senadores tenham uma atuação mais abrangente. Enquanto que um deputado muitas vezes é eleito com 3, 4% dos votos válidos, e isso permite com que os deputados segmentem seus campos de atuação, por exemplo, lutando por uma bancada, por um sindicato, por uma corporação, por uma região, o senador ele tem uma tarefa mais ampla, que é defender a população como um todo. Ele não se dá, né, esse direito de ter uma atuação segmentada, porque quando ele vai tentar renovar o seu mandato lá no seu estado, ele precisa da maioria absoluta dos votos. Outro ponto interessante também da gente observar é que, por exemplo, quando a gente fala do poder executivo, quando a gente fala desse poder legislativo, então presidente, deputados, senadores, a gente está falando de algo que é votado, né? Então a gente está falando da democracia, da escolha popular e etc. Mas existem modos de ser feito isso. Por exemplo, no caso do presidencialismo, presidente, poder executivo, a gente pode fazer isso de um modo direto, como é o caso do Brasil. As pessoas vão, saem de casa naquele dia, votam, quem levar mais voto ganhou e acabou. É isso. Se der um empate, você tem o segundo turno, mas é direto. A gente vai lá e vota e o nosso voto contribui e acabou. É isso, a pessoa é eleita e acabou. Ou você pode ter um sistema de voto indireto. Como assim de voto indireto? O voto indireto, um exemplo bom é os Estados Unidos, que é um assunto delicado porque é complexo de ser dito. Quando um cidadão americano sai para votar, ele não está votando necessariamente naquele presidente. Ele está votando em todo um sistema, porque nos Estados Unidos as eleições são divididas em 3 momentos distintos. Então, vamos trazer um videozinho para te ajudar e aí eu vou vir explicando melhor. O presidente dos Estados Unidos é escolhido pelo chamado Colégio Eleitoral. Na prática, um grupo de 538 delegados vai escolher o próximo presidente. Hillary Clinton ou Donald Trump vencem as eleições se tiverem os votos de 270 delegados. A metade dos votos, mais um. Cerca de 218 milhões de pessoas estão aptas a votar. O voto delas define a escolha dos delegados nos 50 estados e na capital, Washington, D.C. Ou seja, se um candidato vence nas urnas, consegue também o apoio dos delegados daquele estado.
O número de delegados é calculado pela soma do número de vagas de um estado na Câmara dos Deputados e no Senado. A quantidade varia de acordo com o tamanho da população, por isso, alguns estados têm peso maior. A Califórnia, por exemplo, tem 55 delegados no colégio eleitoral. Washington tem 3. Por isso, a equação eleitoral é complexa. Nem sempre o presidente eleito será o que conquistou mais estados. É possível ser eleito com menos estados, desde que garanta estados com mais delegados. E também é possível ganhar com menos votos populares, se vencerem estados mais populosos. Foi o que aconteceu nas eleições de 2000, quando George W. Bush venceu o democrata Al Gore. Bush teve 271 votos no colégio eleitoral e Al Gore 266. Mas na soma dos votos dos eleitores, o democrata teve 500 mil votos a mais que Bush. Os estados norte-americanos se dividem entre os que são tradicionalmente mais republicanos, como o Texas, ou mais democratas, como a Califórnia. Mas em alguns estados o comportamento do eleitor muda conforme a eleição e não existe uma tradição partidária consolidada. Estes são chamados swing states, considerados chave para uma vitória. Ao todo, 11 estados são chamados swing, entre eles Ohio, Virgínia, Colorado, Nevada, a Flórida e a Carolina do Norte. A votação é manual, mas o tempo de apuração vai depender da diferença de votos entre os dois candidatos. Nas eleições de George W. Bush, em 2000, a contagem demorou mais de um mês. Em 2008, na vitória de Barack Obama, ele já era considerado eleito antes mesmo do final do dia. I want to talk to you about the Electoral College and why it matters. All right, I know this doesn't sound like the most sensational topic of the day, but stay with me because I promise you it's one of the most important. To explain why requires a very brief civics review. The President and Vice President of the United States are not chosen by a nationwide popular vote of the American people. Rather, they are chosen by 538 electors. This process is spelled out in the United States Constitution. Why didn't the founders just make it easy and let the presidential candidate with the most votes claim victory? Why did they create, and why do we continue to need this electoral college? The answer is critical to understanding not only the Electoral College, but also America. The founders had no intention of creating a pure majority-rule democracy. They knew from careful study of history what most have forgotten today or never learned. Pure democracies do not work. They implode. Democracy has been colorfully described as two wolves and a lamb voting on what's for dinner. In a pure democracy, bare majorities can easily tyrannize the rest of the country. The founders wanted to avoid this at all costs. This is why we have 3 branches of government: executive, legislative, and judicial. It's why each state has 2 senators, no matter what its population, but also different numbers of representatives based entirely on population. It's why it takes a supermajority in Congress and 3/4 of the states to change the Constitution. And it's why we have the Electoral College. Here's how the Electoral College works. The presidential election happens in 2 phases. The first phase is purely democratic. We hold 51 popular elections every presidential election year, 1 in each state and 1 in D.C. On Election Day in 2012, you may have thought you were voting for Barack Obama or Mitt Romney, but you were really voting for a slate of presidential electors. In Rhode Island, for example, if you voted for Barack Obama, you voted for the state's 4 Democratic electors. If you voted for Mitt Romney, you were really voting for the state's 4 Republican electors. Part 2 of the election is held in December, and it is this December election among the state's 538 electors, not the November election, which officially determines the identity of the next president. At least 270 votes are needed to win. Why is this so important? Because the system encourages coalition building and national campaigning. In order to win, a candidate must have the support of many different types of voters from various parts of the country. Winning only the South or the Midwest is not good enough.
You cannot win 270 electoral votes if only one part of the country is supporting you. But if winning were only about getting the most votes, a candidate might concentrate all of his efforts in the biggest cities or the biggest states. Why would that candidate care about what people in West Virginia or Iowa or Montana think? But you might ask, isn't the election really only about the so-called swing states? Actually, no. If nothing else, safe and swing states are constantly changing. California voted safely Republican as recently as 1988. Texas used to vote Democrat. Neither New Hampshire nor Virginia used to be swing states. Most people think that George W. Bush won the 2000 election because of Florida. Well, sort of, but he really won the election because he managed to flip one state which the Democrats thought was safe, West Virginia. Its 4 electoral votes turned out to be decisive. No political party can ignore any state for too long without suffering the consequences. Every state, and therefore every voter in every state, is important. The Electoral College also makes it harder to steal elections. Votes must be stolen in the right state in order to change the outcome of the Electoral College. With so many swing states, this is hard to predict and hard to do. But without the Electoral College, any vote stolen in any precinct in the country could affect the national outcome, even if that vote was easily stolen in the bluest California precinct or the reddest Texas one. The Electoral College is an ingenious method of selecting a president for a great, diverse republic such as our own. It protects against the tyranny of the majority, encourages coalition building, and discourages voter fraud. Our founders were proud of it. We can be too. I'm Tara Ross for Prager University. Bem, aluninhos, é isso. Eu espero que tenha ajudado vocês a compreender melhor esse tema, a refletir de modo crítico. Enfim, agora aí cada um pode tirar suas próprias conclusões a partir do conhecimento prévio, não é mesmo? Eu espero vocês até logo no próximo vídeo e, por gentileza, podem fazer todos os exercícios do capítulo 3, tá bom?